faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo, veja tudo Iniciando que mais um podcast do Viagem por aí. O assunto hoje, viu, gente, é de suma importância para quem viaja, não só para viagens nacionais, mas também internacionais. Estamos recebendo aqui o Danilo Benatti, que é o coordenador, né, diretor de marketing e produtos da Universal Assistência. Ele vai falar com a gente hoje sobre seguro viagem, né, Lilica? É, exatamente, porque a gente acaba negligenciando essa parte, né? A gente fica cuidando do roteiro, do destino, de onde a gente vai tirar foto, até dos looks, e a gente acaba não ligando pro seguro. E esse é um dos grandes erros, não é, Danilo? Eu queria que você se apresentasse, por favor. Bom, sou Danilo Benatti, eu sou diretor de marketing da Universal Assistance no Brasil, uma empresa do grupo Zurich, então é uma empresa que já tem bastante tempo aqui de atuação no Brasil há mais de 40 anos. A gente foi adquirido pelo grupo Zurich faz mais ou menos 6 anos e esse ano a gente adquiriu a operação de travel da AIG no mundo, então a gente virou a maior empresa de seguro viagem do mundo. Então a gente tem mais de 1.700.000 prestadores de serviços em todo o globo. Então qualquer pessoa em qualquer país ela vai ser atendida por alguma pessoa, alguma entidade que presta serviço para a gente, que passa por uma série de processos para ser qualificado, justamente para poder oferecer para esse viajante, para a viagem dele não ter nenhum tipo de acometimento e que ele não perca o bom da viagem, que é curtir a viagem. Exatamente, até porque esse negócio de perrengue chique é legal só para as redes sociais, né? Quando você tá lá vivendo de verdade, ninguém quer saber de nada disso. E a gente acaba conversando muito com viajantes que eles querem cuidar de tudo da viagem, mas eles pensam assim, seguro viagem eu não preciso, eu já tenho no meu cartão de crédito. E qual que é o grande erro dessa pessoa que fica negligenciando essa parte aí tão importante? Então, o cartão de crédito ele oferece, mas tem algumas pegadinhas no meio do caminho, né? Porque ele oferece só se você utilizar na compra do bilhete aéreo. Ele tem um teto, alguns deles têm franquia. O que é franquia? Você tem o seguro, mas você precisa desembolsar um certo valor para justamente utilizar a cobertura que ele oferece para você. Às vezes ele tem uma quantidade limitada de pessoas que ele pode cobrir na viagem, então se você vai viajar com família, 4 pessoas, não necessariamente ele vai poder cobrir as 4 pessoas, vai cobrir 2 pessoas, vai cobrir uma pessoa. Então, sim, tem que ficar atento às condições gerais do seu cartão de crédito, né? Eu diria que a parte mais importante da viagem é você sair daqui com o seguro viagem, porque ele não vai cobrir só a parte médica, ele cobre a parte médica, ele cobre a parte principalmente de bagagem, ele pode cobrir, por exemplo, se você ocorrer qualquer coisa com você e você precisar voltar para o Brasil, ou se você precisar levar um parente seu, alguma pessoa para ficar com você lá por alguma coisa. Então, assim, são diversas coisas que o seguro viagem ele pode evitar sem que você faça um desembolso seu num país, principalmente depois que a gente for falar de alguns destinos específicos. Interessante também, né, Danilo, você destacar algo específico. Eu se explicar também um exemplo, a pessoa vai esquiar em St. Moritz, na Suíça, ela tem que fazer um seguro específico para isso, né? Exato. Principalmente assim, o seguro viagem ele cobre desde que esse lugar ele seja outorgado para prática amadora. Então, por exemplo, você vai esquiar em qualquer lugar. Essa pista, ela é uma pista outorgada para fazer esse tipo de esporte. O seguro viagem cobre, não tem problema. Mas se ele for fazendo uma pista que só está ele sozinho, essa pista não é conhecida pelas pessoas, o seguro viagem não vai cobrir. Porque também tem um processo de ter acesso a esse lugar. Então, assim, se vai chegar só de helicóptero, ele precisa avisar que ele vai estar nessa área para que justamente a gente entenda que existe um risco ali. O seguro viagem não é um seguro. Ele vai cobrir você de uma série de riscos que podem acontecer e é um processo que tem um processo financeiro, que é o seguro, e tem um processo assistencial. Então, você pode ter acesso às duas coisas. O que difere uma coisa da outra? Se você, por exemplo, está nos Estados Unidos, se acontece qualquer coisa com você, hoje, lá no Universal, você faz tudo pelo aplicativo. Então, é como o iFood. Você fala, eu não quero falar com as pessoas, você vai lá, você entende onde você está, você vê onde está o prestador mais próximo, você vai lá. Ah, eu não quero o prestador, eu quero falar com telemedicina. A gente faz telemedicina. Ah, eu quero ir até um hospital mais próximo e eu quero falar com o atendente. Você faz e você não usa seus dados, porque a gente tem uma tecnologia que chama Wi-Fi Call. Você liga através da rede onde você está e você é atendido no seu idioma. Então, isso é uma das coisas muito importantes para o viajante. Ele está tudo na palma da mão dele, aonde quer que ele esteja. Olha, que facilidade. A gente torce para nunca precisar, mas se precisar, né? Que maravilha. É muito legal. Sim. Não, e eu até comentei com o Ziomar, tem o que você fala sobre você conseguir ter acesso
a esse atendimento de saúde. Eu fiz uma viagem na Venezuela que o guia falou, vocês são o primeiro grupo de turistas que estão vindo nessa região. Eu falei, olha, é aqui mesmo, porque eu não posso me machucar de jeito nenhum. Não vai ter um helicóptero que vai vir me buscar aqui. Nos lugares mais remotos do mundo, né? Exatamente. O Danilo, outra coisa também, da cultura do brasileiro, até acho que essa questão de trabalhar um pouquinho mais da importância do seguro viagem, né, principalmente depois da pandemia. Como que a empresa, como vocês trabalham isso? Porque, claro, na Europa existe uma obrigatoriedade de se contratar um seguro de 30 mil euros. Como vocês têm trabalhado, como vocês têm visto o viajante brasileiro? Você acha que o papel das agências de viagem, seja de lazer ou corporativa, de repente estar oferecendo para esse executivo, você acha que tem aumentado? Qual o trabalho que vocês têm feito junto aos agentes de viagens com relação a isso, para aumentar essa procura pelo seguro? Então, a gente tem entendido, principalmente depois da pandemia, que existe uma necessidade dessa proteção, principalmente depois de tudo que a gente viveu nesse momento. E as agências de viagem têm tido um papel muito importante para a conscientização das pessoas. Então, a gente, obviamente, entendeu a necessidade, a gente criou produtos e serviços que não só eles podem ajudar o viajante durante a viagem, mas também o que ele deixa para trás. Então, no Grupo Zurich, a gente está criando produtos e serviços para ajudar ele, porque ele deixa o carro, ele deixa a casa, às vezes ele pode levar o cachorro, não leva, às vezes ele pode ter um bem no meio do caminho que ele precisa ter uma cobertura. Então, a gente criou um 360 pensando na necessidade desse viajante. E o agente de viagem também. Então, para o agente de viagem é importante, porque tudo isso que a gente falou, principalmente do aplicativo, ele sabe que o cliente dele não vai ligar para ele para reclamar que aconteceu alguma coisa, porque ele sabe que a seguradora vai oferecer tudo isso para ele. E se o agente de viagem precisa de algum tipo de contato, ele fala diretamente com a nossa área que dá respaldo para ele, a área comercial, e vai fazer o tracking deste caso para justamente ninguém ter problema no meio do caminho. Hoje, todo tipo de tratativa, a gente segue um órgão regulador que chama SUSEP aqui no Brasil, que é uma autarquia que ele é comparado ao Banco Central para seguros. A gente tem prazos que a gente tem que cumprir pela SUSEP. Todos os nossos prazos são menores do que o estabelecido, para justamente a gente ter uma relação de confiança, tanto com a gente e tanto com o nosso cliente. Que maravilha. E a pessoa que ela sabe que ela não vai precisar usar só para caso de saúde. Tem também essa questão de extravio de malas, cancelamento de voos também. E como é que funcionam esses outros produtos? É um ponto super importante. Quando a pessoa vai viajar, às vezes a companhia aérea pede a bagagem dela. Existem lá 21 dias para a companhia aérea achar essa bagagem dela. Então, existe uma responsabilidade da companhia aérea até o 21º dia. Se a companhia aérea fala assim, realmente eu não vou achar a sua bagagem, aí entra a seguradora. Aí a gente faz toda a parte de reparação da perda da bagagem. Nesse período, se ele tiver o seguro viagem, a gente cobre os gastos, por exemplo, para compras de primeira necessidade, que pode ser roupa, pode ser produtos de higiene pessoal, pode ser qualquer tipo, até a mala dele ser achada ou não. Então, por isso é bom ter o seguro viagem. A outra coisa, a gente tem um produto que chama VIP Delay, que é inédito, que a gente tem um contrato mundial com mais de 1 milhão de salas VIPs pelo mundo inteiro, onde qualquer aeroporto onde teve um atraso acima de 1 hora, ele pode ter acesso a uma sala VIP onde ele estiver. Se não tiver sala VIP, a gente dá um voucher em dólar que ele pode utilizar, não nessa viagem, mas qualquer viagem, também em qualquer aeroporto. Então é super interessante. Muito interessante. E eu penso que, claro, a gente sempre utiliza o seguro viagem, é um custo muito baixo pelos benefícios que existem, né? Os valores são bem baixos de aquisição. Então é bem interessante. Agora, outro tema que eu queria abordar é um tema que eu não conhecia, né, Lica? Acho que nem você, que é sobre as fraudes no seguro viagem fora do país. Eu queria que você explicasse para a gente, eu até te perguntei nos bastidores, se existe a possibilidade da pessoa fechar um seguro viagem anual. Tem essa possibilidade? E fala para a gente sobre essas fraudes que acontecem também no exterior. Então, o seguro ele pode ser caracterizado pelo tempo que você vai ficar fora. Então, a gente chama de longa estadia, que é 1 ano, quando a pessoa, por exemplo, vai estudar fora, ou quando ela vai fazer trabalhos, e tem seguros, por exemplo, que você contrata por 1 ano e você faz várias viagens. Então, pode ir para os Estados Unidos, você pode ir para a Europa, você pode ir para o Japão, mas ele está válido durante 365 dias. Existem fraudes, por exemplo, quando a pessoa ela utiliza para outros meios a não ser. Porque o seguro, o que ele é? Uma emergência. Você está fora do país, você sofreu alguma coisa, você sentiu alguma coisa, você precisa de auxílio, você precisa de uma assistência. O seguro ele entra para te auxiliar nesse momento. Mas tem pessoas que utilizam isso como se fosse um atendimento médico
para alguma outra coisa que não é devida. E isso, obviamente, caracteriza como fraude. E aí, obviamente, hoje, com a inteligência artificial, a gente consegue entender essa pessoa, onde ela está, prestador, o tipo de procedimento que ela faz, qual o tamanho desse procedimento, qual o valor desse procedimento, e a gente começa a mapear isso e, obviamente, a seguradora depois vai atrás para reparar essa perda. É interessante. E os planos, a empresa hoje está bem posicionada no mercado brasileiro. Para 2025, vocês pretendem ampliar esse mercado e você tem uma ideia, dentre os brasileiros viajantes, através de pesquisas, quanto utilizam a compra do seguro viagem? Existe mercado para crescer? Existe mercado para crescer. Um dado interessante a gente não chegou ainda nos níveis de voos antes da pandemia, de 2019. A gente está chegando. A gente tinha uma média de mais ou menos 940 mil voos durante um período lá de um ano. A gente está chegando em 920 agora, 912 mais ou menos. Então a gente não chegou no patamar que a gente tinha antes da pandemia. Então o consumo do seguro viagem, principalmente nesse momento que o dólar está alto, as pessoas estão controlando um pouco nesse momento de incerteza, principalmente depois do processo da eleição americana, a gente tem visto que as pessoas têm usado muito para viajar para a América do Sul e Brasil. Então, assim, hoje, em termos de ranking, a gente tinha Estados Unidos e Europa, América do Sul e os outros países do mundo. E isso está se invertendo um pouco. Hoje a gente está super crescendo a América do Sul, aí entra um pouco a Europa e Estados Unidos. Então, dependendo do momento, dependendo do período do ano, a gente tem essas diferenças. Então, para o ano que vem, o que a gente imagina? Obviamente que a gente reza para ter uma estabilidade, para que a gente consiga chegar no momento que o dólar se estabilize e a gente consiga, obviamente, ter mais pessoas viajando. A gente entende que a gente vai crescer o ano que vem pelo menos mais 30%. Muito interessante o que você falar, né? Sim, e as pessoas, você até comentou que as pessoas têm usado muito aqui no Brasil, que tem gente que acha que é só para quando tá viajando para fora, né? Exato. Sabe que pode usar aqui também, né? E é uma coisa interessante, a gente tem, nos últimos meses, anos, a gente tem visto muito o plano de saúde, ele se transformar num plano de saúde regional. Ou seja, as pessoas elas podem usar aonde ela mora. Quando ela sai, então, por exemplo, aqui, a gente pode usar aqui em São Paulo, se a gente for para o Nordeste, você não está coberto. E aí que entra o seguro viagem. Porque se você vai para o Nordeste, se você for entender os valores, você vai gastar, sei lá, dependendo da quantidade de dias, R$100, R$150, só que você tem um custo evitado de R$200 mil, R$150 mil. Danilo. Claro, se você é um executivo de uma empresa que viaja muito, é interessante você ter um plano de saúde com cobertura nacional. Mas se viaja pouco, é interessante você ter um regional e quando viajar, ter um seguro de saúde. E mesmo viajando, não precisa ser uma viagem aérea, pode ser uma viagem terrestre de carro também, né, Danilo? Pode. Eu acredito que o comportamento do brasileiro, depois da pandemia, mudou um pouco com relação a isso, né? Total. A gente tem uma coisa interessante. Nós somos uma das poucas seguradoras que cobre viagens terrestres. Então, a gente tem grupos de pessoas que têm Harley Davidson, que têm motos, que fazem hoje turismo com moto e a gente cobre. Com carro, a gente cobre. Então, isso é muito interessante na mudança de consumo do brasileiro para entender que o seguro viagem é um seguro que ele pode utilizar no momento que ele está indo fazer uma viagem com a família, por exemplo, que é super importante, é um momento que ele é sensível se acontecer qualquer coisa. Então, a gente tem vindo essa busca cada vez crescer mais. E houve algum case, mesmo com a pandemia, com o coronavírus, que eu acredito que as coberturas foram ampliadas. Existe algum case, como o caso que houve das mulheres brasileiras que estavam na Turquia viajando de balão na Capadócia? Isso foi um aprendizado para as empresas de seguro de viagem? Aconteceu algum outro fato que você pode destacar que, de repente, olha, a gente tem que pensar em ter mais coberturas com UTI, coisas assim? Tem algum fato que você pode nos falar? Então, antes deste momento da Capadócia, que foi preponderante para a mudança dessa conjuntura no Brasil, o que acontecia? As empresas elas eram assistências de viagem. Então, ela te dava assistência e alguns produtos poderiam ou não ter o seguro. Então, a empresa assistência, ela provia através de acordos com esses prestadores ao redor do mundo, se você tivesse qualquer tipo de problema, o médico, e você teria lá a parte de assistência. Só que o que acontecia? Em alguns momentos, essa assistência ela podia ou não contratar o seguro. Então, muitos desses viajantes, como aconteceu com essas mulheres na Capadócia, elas não tinham seguro. Quando o balão caiu, a empresa que era responsável falou, desculpa, eu não tenho seguro para isso. Aí entrou a SUSEP e falou, opa, vamos regular esse negócio aqui que tá meio bagunçado aqui. E aí
teve a obrigatoriedade de todo assistência de viagem se transformou num seguro viagem. Então, ele tem o seguro, ele tem assistência, mas esses dois produtos juntos, eles têm que coexistir para que quando o viajante saia, o passageiro saia, ele tenha os dois lados, tanto a cobertura assistencial, que é uma cobertura emergencial, como a parte de seguro, que são a parte reembolsável de tudo aquilo que ele faz, ou, principalmente, se ele precisar de alguma coisa, a gente paga com antecipação. Então, isso aconteceu. Nesse momento que a gente tem vivido agora, a gente tem visto que tem mudado principalmente outras coberturas. Então, a gente tem cobertura de medicamento, a gente tem uma cobertura agora, como eu falei, de VIP de lei, a gente tem uma cobertura agora que se acontecer qualquer coisa com sua mala e quebrar uma rodinha, a gente cobre também. Então, a gente está ampliando isso de uma maneira que a gente consiga cobrir tudo que o viajante precisa durante a viagem dele. Para quando o foco é a viagem, né? O foco não é o perrengue, né? A viagem. Sim, sim. O ideal é que a pessoa não utilize como você já utilizou algumas vezes, né? Nossa, eu sou premiada. Eu estou sempre testando o sistema de saúde. Não, ele até falou uma vez, eu falei para ele, a gente estava em Paris. Eu falei, vamos dar uma olhada nesse restaurante japonês para ver se é igual ao do Brasil? Ele falou, se você ficar doente, você sabe falar em francês, que você está passando mal? E tem outra coisa, né, Danilo? A gente já fez muitas travessias da Europa para o Brasil e vice-versa. São travessias longas, então você tem um período entre as Ilhas Canárias e chegar no Brasil normalmente de 6 a 7 dias. E às vezes o navio ele tem a feijoada no meio quando cruza a linha do Equador. Eu falo para a Lilica, olha, vamos tomar muito cuidado, porque aqui no meio do oceano não tem muito o que fazer, né? E eu reparei também, né, Danilo, algo que antes, quando você comprava os cruzeiros marítimos, não tinha o seguro viagem. E hoje as companhias estão oferecendo seguro viagem. Aconteceu algo assim que a gente não saiba para ver essa mudança com relação às companhias marítimas? Então, justamente pelo modelo da viagem em si. Porque quando você está no navio e acontece qualquer coisa, ele tem uma obrigatoriedade de parar no próximo porto para a pessoa ser atendida. O mesmo que acontece no avião. Sim. Então, esse modelo foi o seguinte, o próprio navio, ele coloca um modelo de primeiros socorros e com uma parte médica para justamente atender quem quer que seja no momento em que necessita. Por exemplo, o que acontece na Disney. A gente tem grupos de brasileiros que viajam para Disney em julho, e férias de julho, e férias de janeiro. A gente entendeu que existe uma massa muito grande de pessoas ali. Então, o que a gente fez? A gente fez uma ronda médica na Disney. Você chega lá na Disney, se você precisar que o médico vá até onde você estiver para ser atendido, o nosso médico vai lá e vai ver se você precisa de algum atendimento, de algum remédio, de alguma coisa. Para no dia seguinte você está pleno para poder curtir a Disney. Você tem que curtir a Disney. Então a gente foi entendendo que essa mudança, a gente tem que antecipar a necessidade. A gente não tem que ficar esperando. E justamente esse modelo faz com que a pessoa ela se recupere mais rápido, ela seja atendida mais rápido e ela tenha uma experiência que, para mim, essa é a parte principal do produto. É ter uma boa experiência. Porque aí, se você tem uma boa experiência, você vai voltar e falar, putz, pode confiar naquela seguradora, porque aconteceu comigo e foi legal. E isso é o maior asset para qualquer marca, para qualquer produto, né? Sim, porque você trabalha com sonhos também. E não dá para errar. A pessoa nunca utilizou, quando utilizou, não funcionou. Então, ela vai fazer um marketing ruim, né? De seguro viagem não funciona. E é mal, né, Lilica? Sim. Não, inclusive, nesses outros produtos também, eu nem sei se a Universal oferece, mas a empresa se conta também com seguro fiança. Exato, a gente tem também. Conta aí pra gente, agora eu quero saber. Conta pra gente, Danilo. E com algum caso, por favor. Para ilustrar. A Universal, o carro-chefe dela é o seguro viagem e fala também dos outros seguros, se vocês tiverem outros seguros na empresa, na Universal. Legal. O seguro fiança, na verdade, a gente faz um adiantamento da fiança caso uma pessoa passe por algum processo, alguma coisa, uma briga de trânsito, um carro que bata, alguma coisa, e ele precisa apresentar isso na justiça local, a gente adianta isso. E depois, obviamente, com o seguro, se ele tiver contratado ou não, é coberto. Se ele não precisar, ele tem que voltar e reembolsar a seguradora. Então, existe alguns casos como esse. Nesse que você falou agora, a gente entendeu, por exemplo, que nessa mudança de comportamento do consumidor, a gente precisava desenvolver produtos novos. Foi aí que a Zurich, no momento desse entendimento, principalmente dessa mudança que a gente tem de consumo, entendeu que as próximas gerações, ela pode ou não comprar carro e casa, ela pode ou não, mas elas estão muito voltadas às experiências. A Zurich foi lá e começou a comprar empresas de seguro viagem por todo mundo. E hoje formou esse ecossistema de viagem tão grande que a gente tem. E agora, para 2025, a gente está num processo em que a gente entendeu que
seguros existentes dentro da Zurich e o seguro dentro da Universal, que na verdade é o mesmo grupo econômico, eles vão convergir para a gente poder criar, por exemplo, quando a pessoa vai viajar, ela vai ter o seguro do celular. Se acontecer qualquer coisa com o celular dela lá, ela pode comprar o celular lá. Sim. A gente vai colocar um chip já embutido no produto. Então você vai viajar, você vai ter um chip para você falar lá fora. Você pode ou não carregar quando você for, mas o chip é seu. Então a gente vai ter um auxílio PET. Então se a pessoa deixar o cachorro aqui e acontecer qualquer coisa, o tutor que está responsável por ele vai ter um valor para poder levar no veterinário. Enfim, a gente está olhando 360 graus da pessoa, do ser humano. Não só durante a viagem, mas também o que ele deixa para trás, ou o que ele leva com ele também. Olha só, não faltou mais nada, né? Muito Até falei interessante. assim, que Só problema faltou eu agora o teria? seguro de vida, né? Que também está no forno. É, uma coisa que a gente tem notado, inclusive nessas travessias, ela tem um público um pouco diferente, de senhores já de muita idade e às vezes senhores já de 90 anos. Para fazer esse seguro viagem, existe alguma restrição de idade ou não? Não, não existe. Na verdade, a gente tem um agravo que a gente chama. O que a gente coloca? A gente coloca um valor um pouco acima, para justamente a gente calçar ali os riscos, mas a gente não faz nenhum tipo de diferença de idade. A gente só faz o agravo do valor, que é comum no mercado de seguros. Sim, por conta do risco, né? Por conta do risco. Os próprios planos de saúde também, infelizmente, porque quanto maior a idade, infelizmente, o risco é maior, né? Sim. E houve casos em que o cliente mentiu sobre alguma informação na hora de contratar e o seguro não pôde cobrir? Olha, assim, a gente tem um rigor muito grande, principalmente no processo hoje transacional dos documentos. Tudo é feito aplicativo. Então, você vai viajar, como a gente é cashless, tudo que a gente faz, ninguém precisa reembolsar dinheiro nenhum, porque a gente já tem tudo, como eu te falei, todos os acordos feitos. Mas, se necessário, essa pessoa, quando ela volta, ela envia tudo por aplicativo, tudo em inteligência artificial. Isso cai para a nossa área de reembolso e eles revisam todo esse documento. Se precisar de alguma coisa, eles pedem. A gente pegou recentemente alguns casos de fraude, mas que eram grupos específicos, onde principalmente essa pessoa apresentou documentos falsos e a gente entra em contato com o prestador, a gente entra em contato para saber se o que ele fez realmente foi necessário, como acontece, por exemplo, no hospital, como acontece numa clínica, Sim. como acontece... E aí a gente entendeu que era uma nota falsa e, obviamente, não tem direito. Então, acontece, mas hoje a inteligência artificial ela já consegue entender se aquele documento ele foi forjado ou se é um documento real e esse prestador ou, enfim, essa entidade do qual ele prestou esse serviço, se ela é idônea o suficiente para a gente poder confiar. Então, a gente está cruzando dados o tempo inteiro para entender o comportamento do consumidor. Porque eu acredito que um dos gargalos também e prejuízos da empresa seja realmente nessa área de fraudes. Toda seguradora, independente se é de viagem ou de carro, realmente deve passar por isso. Eu acredito que vocês tomam bastante cuidado com relação a isso. E hoje até a questão dos próprios atestados médicos tem condições e aplicativos para verificar essa veracidade também, né? Total. Sim. Não, eu até ia comentar também. E qual seria a melhor forma da pessoa contratar esse seguro? Seria diretamente pelo site para que ela conhecesse toda a gama de produtos? Hoje, se a pessoa ela vai para um destino, por exemplo, no qual ela não conhece, destinos exóticos, o agente de viagem é o melhor amigo dela. Ela pode falar com ele vai indicar o melhor hotel, ele vai indicar o melhor passeio, ele vai indicar tudo que ela precisa e vai indicar o melhor seguro viagem para ela. Por quê? Cada país vai ter uma especificidade. Estados Unidos, por exemplo, você não entra no hospital se o seu seguro for menor que $100.000. Você não entra. Porque você entra no hospital, eles vão olhar o que você tem e falar, desculpa, até logo, a gente não pode entender. E tem um caso, principalmente de um brasileiro, que foi picado por uma cobra lá, e ele foi para emergência. Então, assim, cada profissional lá te dá uma nota fiscal. Então, o médico te dá uma nota fiscal, o anestesista te dá uma nota fiscal, o hospital te dá uma nota fiscal, todo mundo te dá uma nota fiscal. Uma picada de cobra, ficou $150 mil a conta dele no hospital. Eita. Então, Estados Unidos. Se você vai para a América do Sul, é mais barato. Se você vai para a Europa, e aí a gente tem casos, por exemplo, das pessoas que são atendidas em hospitais na França. O pessoal na França é um hospital, praticamente, um hospital público. Sim. Que é diferente do que a gente tem nos Estados Unidos, diferente do nosso que a gente tem aqui, que a gente tem hospitais mistos. Então, assim, cada lugar tem uma especificidade diferente Sim. de cobertura. Então, o agente de viagem, ele é a melhor pessoa para poder indicar. Sim, o agente ele é preparado. Claro, no nosso país a gente tem um SUS, que é o Sistema Único de Saúde,
que funciona muito bem. Quando funciona, funciona muito bem, né? Temos o Hospital das Clínicas de São Paulo aí, que é um dos melhores aí da América. E ao inverso, o pessoal que vem para o Brasil, eles fazem muito seguro viagem, ou muitos não têm informação que aqui tem o SUS. Tem o SUS no Brasil, então não vamos fazer o seguro viagem. Então, eles sabem que o SUS é feito para os brasileiros, né? Essa é a parte mais interessante. E até invejável, né? Porque os americanos falam, pô, vocês têm um plano de saúde aí que é público que a gente não tem aqui. Eu falei, essa é a vantagem de ser brasileiro, né? Mas falando assim, eles fazem muito seguro para vir para o Brasil. Muito. Eles não vêm para nenhum outro país. O estrangeiro tem isso muito incutido já é nele. Cultural, né? Já, muito. Que a gente tem que melhorar muito. A gente ainda está num processo de educação. Né? A gente está no processo de educação. A Argentina, por exemplo, assim, a venda de seguro viagem lá explode, porque as pessoas não saem sem o seguro viagem, porque sabem exatamente o risco é muito grande. O risco é infinitamente alto. E a gente, assim, todo estrangeiro que vem para cá, a primeira coisa que eles perguntam, qual o valor da minha cobertura que eu devo contratar. Olha só. Ô Danilo, o que você tem para dizer como dica para esse viajante que ainda não foi seduzido por um seguro viagem, aquele que diz assim, isso é besteira, não vai acontecer nada. O que você pode dar de dica para esse viajante ainda que não foi seduzido pelos benefícios do seguro viagem? Olha, eu posso dar o meu testemunho, que uma vez eu fui morar fora, minha mala não foi. Eita. E nunca mais acharam minha mala. Olha só. Se eu não tivesse seguro viagem, eu acho que eu estava vestindo as calças plásticas lá da H&M até agora. Então, assim, é importante por isso, assim, por vários motivos. Quanto que custa o seguro viagem? Vai custar 5% do valor pouco, da sua viagem. Parcela em 10 no cartão, vai tranquilo, sabe? Vai lá tranquilo. Porque essa economia lá na frente pode ficar bem caro, né? Fica como você citou caro, os Estados Unidos. Fica muito caro. A gente tem um caso, por exemplo, de uma pessoa que trabalha na Embaixada Brasileira, que eu até comentei com você no bastidor, que essa pessoa, ela teve um problema do visto dela não ser renovado nos Estados Unidos por conta do nosso concorrente não ter pago o hospital dela. Um absurdo. Então, assim, é muito importante ter o seguro viagem. É muito importante. Você fala, é um gasto pequeno. E, assim, se você não usa, é ótimo. E se você usa, é ótimo, entendeu? Então, é ótimo dos dois jeitos. É bom, é bom. Na verdade, a gente quer agradecer, né, a presença do Danilo, né, Lelica? E deixar esse canal aberto do Viagem por Aí, não só no podcast, como nosso programa também na TV. E foi bastante esclarecedora a sua vinda aqui. Os brasileiros têm muita dúvida e a gente fica feliz que isso tenha aumentado a procura sobre o seguro viagem. Você vai ajudar a agregar mais informações. Isso é muito importante. Deixar a dica para o pessoal, né, gente? Contrate um seguro viagem, pelo amor de Deus. Para você não ter perrengue na sua viagem, né, Lelica? Sim. Danilo, mas obrigado mesmo pela disposição em ter vindo aqui. E fica o canal aberto para você vir mais vezes. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer participar, gente. Ficou à disposição. Obrigado. O que te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo, veja tudo que existe. O que te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo.